Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta quando o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Na bancada, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E como convidado especial do nosso programa, um dos mais conceituados repórteres esportivos e comentarista também, já no final da sua carreira esportiva, Paulo Bigóis. Um abraço para você, outro abraço para o nosso companheiro de bancada, que é o Carlos Dantas. E nós vamos levando aqui na TV Passo Fundo, dizendo que você pode nos acompanhar também pelo canal da Coprel TV, em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo complica a sua situação na final da Copinha. Perdeu 3-1 para o São Luís lá no 19 de outubro em Ijuí e, consequentemente, tem que reverter no próximo sábado. Sábado, às 4 da tarde no Vermelhão. A presença do público é super importante e o Passo Fundo, para chegar a um denominador comum, ou seja, para chegar à Copa do Brasil, precisa fazer o resultado de 2-0 em cima do São Luís de Ijuí. Será que vai acontecer ou será que vai ficar no hora veja? Ou seja, no último instante acaba patinando de novo o tricolor do Planalto. Muito bem. Olha, tem gaúcha se destacando no futebol feminino do Rio de Janeiro. Trata-se das meninas Karen e Kellen. Elas estão aí no vídeo e foram campeões cariocas deste ano, em cima do Flamengo no último sábado. Os nossos parabéns aí a Kellen e a Karen, e juntamente com os seus pais, ao seu Wilson Bender, que recebe o nosso cumprimento aqui, e levando um abraço também para o pessoal todo aí de Tapejara. A Kellen e a Karen se destacaram, portanto, no futebol feminino, pelo futebol carioca, pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Que maravilha! Carlos Dantas, um abraço para você. Tudo tranquilo? Fim de semana? Tudo tranquilo, vírgula. Um abraço para ti também, Jorge, aos telespectadores, ao nosso convidado especial, que retorna a falar em microfone, mas já está na reta final. Ele está nos últimos 300 metros de atividade. Vai estar se aposentando. Que nem na cancha reta. É nos últimos 300 que tu vê o cara. Mas o mais ou menos esse fim de semana foi a derrota do Passo Fundo para o São Luís de Ijuí. Pelo critério da competição. É pela média dos gols. E o Passo Fundo poderia perder. 1-0 estava bom, no máximo 2. Mas tomou 3. Vai ter que fazer 2 gols para levar a pênalti e 3 para ser campeão. Contra um Ijuí bem montado e bem organizado, que eu vi jogando, não vai ser fácil essa tarefa. E aí, a carta da manga do Passo Fundo se chama você, torcedor. Sábado vai ter que lotar o Vermelhão e o bicho vai pegar. Então, a grande contratação vai ser o torcedor do Passo Fundo, seu Jorge. O Grêmio fica em segundo na Série B e já está na A, logicamente, juntamente com o Bahia e o Vasco da Gama. E o campeão foi o Cruzeiro, que passeou na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Internacional se mantém na vice-liderança, vai pegar uma grana razoável, não é? Muito boa, diga-se de passagem, né? Mas para o Internacional é apenas razoável, tendo em vista as dívidas já assumidas pela atual direção. O Atlântico de Erechim perdeu e perdeu feio para o Corinthians lá em São Paulo e, por conseguinte, vai para a definição no próximo final de semana, jogando em sua casa, Erechim. Assuntos que nós vamos tratar já em seguidinha, depois do intervalo. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce.
O calendário 2023 da PAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Lempsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Na apresentação do programa de hoje, ao lado do Carlos Dantas, nós vamos entrevistar o Paulo Bigóis. Como é que está, meu veterano? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu não gostei do que o Dantas falou. Está na reta final. Para se aposentar, né? Não, ainda... Tá se aposentando, né? Ainda não. Tá nos últimos 300 metros. 42 dias que só aparece na telinha do INSS em análise. Ah, então tu saiu do almoxarifado? Graças a Deus. Me descontaminei completamente já tô com a cabeça boa. Sacanagem, hein? Não, mas não é. Fim de carreira receber um prêmio desse é pra arrebentar com o peão, né? Sabe como é que eu me senti? Sabe como é que eu me sentia, Dantas? O Júlio César, imperador romano, claro, guardado as proporções, que são gigantescas. No Senado Federal, ele tomou mais de 30 facadas, inclusive do Brutus. Até tu, Brutus. E eu tomei umas 30 estocadas aqui nas costas também. Me senti o Julinho César da era moderna. 30 facadinhas. Todo mundo deu uma espetadinha. Mas passou, né? Tá tudo bem. Dai a César o que é de César. Né? Mas eles não deram dai ao Paulo Bigode o que é de Paulo Bigode. Isso eu não levei. Consequentemente. Como é que você está se sentindo agora na relação dos veteranos do rádio passofundense? Aliás, por falarmos em rádio, é a Semana do Radialista, né? Comemorada neste 7 de novembro. Mas é uma confusão esse Não tem nada, né, de confusão. Seu Jorge, o Lula, que não é radialista, o presidente eleito, botou 5 de novembro. E o radialista comemora em setembro. E agora? Exatamente. Não, é 7 de novembro o dia do radialista. E o setembro? Por que é 7 de novembro? Em homenagem ao nascimento de Ari Barroso, um grande poeta, um grande escritor e um excelente narrador esportivo. Um dos melhores que eu tive a oportunidade de acompanhar, Ari Barroso, da saudosa Aquarela do Brasil. O Ari Barroso narrando um jogo do Flamengo. Ele largou o microfone, entrou no campo, porque ele transmitia na lateral do campo, comemorando um título com o Flamengo, largou o rádio e saiu. São pontos do rádio, né? O rádio perdeu. O rádio, de verdade, antes da tecnologia, da modernidade, da tecnologia, o rádio teve grandes figuras, aí teve grandes emissoras de rádio. A Tupi foi uma emissora espetacular, faliu. A Bandeirantes tinha Fiolo e Gigliotti, não tem mais. A Rádio Clube do Paraná, que era uma baita equipe com Carlos Kleina, Lombardi Júnior, não existe mais. A Guaíba foi vendida, botou padre, quebrou. Porque todas as rádios de padre, todas quebraram, não dá certo. A Guaíba está falida. A grande Guaíba, a grande Rádio Guaíba.
Emissoras de ondas médias e mas curtas da Rádio Guaíba. É uma realidade. Era tradicional. Você olha, toda a equipe da Guaíba, quando a Guaíba se consagrou, a Guaíba tinha um slogan lá, Rádio de Todas as Copas. Aí tinha Edgar Schmidt, Lazier, Lupe, Antônio Augusto, Ranzolin. Depois esse pessoal todo migrou para Gaúcho e você foi a Guaíba. E a Guaíba foi vendida para uma igreja, porque a igreja não é para rádio. A igreja tem que cuidar dos fiéis, dos colaboradores econômicos. A igreja não pode se envolver com o rádio. O rádio mudou muito. A Tupi, a Globo de São Paulo fechou. A Clube Paranaense, que nós, na nossa época, né, Jorge? O Dante sabe, grandes emissoras foi. Daí a tecnologia veio, destruiu o rádio. Não é que destruiu. Não, mas a escape dos rádios, as grandes emissoras foram para podcast. Mas temos rádio, salvar, né? Mas temos rádios bem estruturados e trabalhando. Rádio Gaúcho, Rádio Clube do Pará. Desculpa, a Rádio Gaúcho é muito fraca. O quê? A equipe é muito fraca. Só um pouquinho. Não, por favor, não é mais que era. Não, eu falo porque é uma opinião minha. Nós estamos aqui para recepcionar... A Rádio de Minas Gerais, a Rádio Clube do Pará. Nós estamos aqui para recepcionar o Paulo Bigode, que levantou uma polêmica, mas nós não vamos polemizar, tá certo, Danta? O rádio mudou muito. Ele caiu muito na qualidade, Dante, é isso que eu me refiro. Veja bem, quando eu comecei na Rádio Passo Fundo, eu comecei com o Jorge, grande locutor na época, e continua sendo, mas aí o Jorge tinha Guaraci Teixeira como oponente, no bom sentido, grande locutor noticiarista, tinha o Jaime Freitag, nós tínhamos grandes profissionais do rádio. O JG, por exemplo, que é maravilhoso, eu adoro o JG, ele trabalhou na Rádio Passo Fundo, mas só que as pessoas têm que entender que o JG não nasceu para a Rádio Passo Fundo. O JG nasceu para a Rádio Irapuru. Foi na Irapuru que ele se consagrou. O Acácio Silva trabalhou na Rádio Passo Fundo, o melhor repórter policial que essa cidade já teve. Só que o Acácio Silva não nasceu para a Rádio Passo Fundo. Ele nasceu para a Rádio Irapuru, onde ele se consagrou. Quem nasceu para a Rádio Passo Fundo fui eu, foi o Jorge, foi o Meirelles, foi o Jaime, foi o Egonziro, o Valdir, o Aluir Pes, o Ataíde Pinteixeira, o Gilson Paz, essa turma, o Laurão. Nós nascemos para a Rádio Passo Fundo. Então, nós trabalhamos numa rádio linda, tinha uma grande equipe. Depois veio o Irapuru, que inclusive as pessoas não entendem da história. O doutor Luiz Fragomeno, nós estava numa padaria tomando um cafezinho, eu e o Jorge, o doutor Luiz chegou, contratou o Jorge, sou testemunha, estava juntamente com o Jorge, ele ofereceu luvas para o Jorge ir para a Rádio Irapuru. Quer dizer, claro que o jogador ganha lá luvas, então vou ter que pagar luvas, vai trabalhar comigo, e o Jorge me levou. Daí eu fazia lá aqui em frente ao Bela Città, 11h de esporte, segunda, sexta-feira, 11h30, meio-dia. O doutor Luiz Fragomeno, pessoa fantástica, contratou o Jorge, deu luvas. O rádio mudou muito, é isso que eu quero dizer. Tu sabe por que ele forneceu luvas? Porque ele dizia o seguinte, o jogador de futebol, quando é contratado, ganha luvas para assinar o contrato. E você, que é narrador esportivo e, por conseguinte, vinculado ao sistema de futebol e tal, e setores esportivos, merece também a luvas. Claro. E eu quero saudar uma pessoa que você não lembrou, que é maravilhosa. O Altair Carlos Colucci, maravilhoso. Outra figura que passou pela Rádio Erechim, Rádio Difusão de Erechim, veio para Passo Fundo e foi meu afilhado, porque eu disse, vá para a Rádio Planalto. E lá ele se consagrou. Da Rádio Planalto, fez a sua carreira final junto à Rádio Irapuru. Então são coisas assim, maravilhosas. É que vocês estão vivendo um saudosismo. Não é saudosismo. O tempo passou. Não é que mudou. O rádio continua o mesmo. O que mudou foram os talentos. Com a entrada da internet, hoje qualquer um monta uma rádio web. Tá cheio de rádio web, né? Então as rádios web tomaram conta. Nós não fomos qualquer um. Mas já foram. Nós não somos qualquer um. Já passou. Então, já dá um nome novo. A próxima, quem está desaparecendo? O jornal escrito. Dantas, infelizmente, hoje, o nosso Diário da Manhã, Dantas, hoje qualquer um abre uma rádio web no celular e vende propaganda por 50 pila. Exatamente. É o que estão falando. Agora, hoje tem mais de 500 rádio web. Agora, se tu não souber baixar programa, se tu não souber montar programa de rádio web ou qualquer coisa parecida, tu não consegue entrar no mercado de trabalho. Sim, vamos seguir. Que são pessoas maravilhosas. Vamos seguir porque trabalharam conosco, né? Eu acho que tem assuntos assim que interessam diretamente a você, meu caro telespectador. Além dessa história aí que o Paulo começou a contar, houve uma breve discussão aqui, mas essa discussão... Luiz Miguel Chese, Passo Fundo da noite. Com licença.
Vamos continuar, então. Claro, outra grande figura, né? Sem dúvida. Mas... Não falaram no Belém, aí... Belém de Carvalho também. Nós temos Belém de Carvalho, temos Jarba Sampaio Correia, Gilson Paz, que foram os comentaristas da época. Não é? Egonzir era narrador esportivo, né? Tivemos Argel Santarém, Luiz Carlos Schneider Amaral dos Santos, hoje ainda colunista das páginas mas a maioria do já foi, Nacional. né? Infelizmente. A gente vai já não citando deixou, né? muitas histórias aí, realmente, e se você que está nos assistindo nesse momento foi esquecido, nos perdoe, né? Nos perdoe. Mas, Paulo, como é que você está se sentindo agora como, não o espelho, né? Não o espelho, não o telhado. Você não é mais o telhado. Como é que você está se sentindo acompanhando a movimentação nos setores, nos mais diversos setores, principalmente no setor de esportes, que você está diretamente veiculado? Mas é que com o meu tempo mudou, né? Na realidade, nós temos que entender que o ciclo termina, né? O ciclo terminou, eu vou parar, não quero mais, não vou voltar para rádio nenhuma, aqui passou de jeito nenhum, porque eu sei que sei que vai dar problema, eu conheço, né? A gente conhece os caboclos da aldeia. Eu não quero me incomodar mais, eu me incomodei muito nos últimos 3 anos. Eu fiquei aí praticamente 20 anos, praticamente eu, com 80%, 90% do faturamento na transmissão de futebol, era eu que botava. Eu sei o que eu passei. Se as pessoas soubessem o que eu passei para vender sozinho e bancar tudo, eu fiquei impressionado. Mas passou, acho que deu, chega. Eu não quero mais rádio, quero só terminar minha aposentadoria agora, que ainda não veio o primeiro provento, que deve vir, estamos aguardando. E eu vou seguir outro caminho. Minha filha tem uma imobiliária, tem outras coisas para fazer na vida, cara. Eu não vou mais trabalhar. Seu filho já é advogado também. Meu filho se formou, eu não vou ficar aí trabalhando em rádio, ganhando mil por mês, 400 por mês, 300 por mês. A maioria, o pessoal hoje trabalha, tem muita gente no rádio de Passo Fundo hoje trabalhando só por comissão, por 300 por mês, por 400 por mês. Não, eu não vou entrar nessa. Eu nem quero passar a distância. Então eu não tenho acompanhado muito e a gente virou agora espectador da televisão, futebol na TV, né, Dantes? E eu não vou. Com relação ao São Luís de Juí ou Passo Fundo, eu vou discordar, respeito a opinião de cada um, mas eu vou torcer para o São Luís. Como sempre, né? Tu nunca torce pro Passo Fundo. Não. Eu só fiquei chateado foi com o gol que o São Luís tomou, que não poderia, mas vai dar pro São Luís ser campeão. Não, é que eu tenho relações boas lá em Juí. Mas tu mora onde? Tu mora aqui, tu mora em Juí. Vem aqui pra dar bola nas costas, coleta. Como dar bola nas costas? Torcer pro Juí. Tu é de Passo Fundo, não, rapaz? Não. Eu já disse que eu tenho relações familiares em Juí. Tá. Então, conheço lá, a minha irmã morou lá. Eu gosto, tenho carinho. Mas falando no futebol em si. Pela colmeia do trabalho. Pelo São Luís campeão. Sim, pelo critério que tá aqui hoje, sim. Só que nada é impossível no futebol, né? Faz 2-0, vai pros pênaltis. Pênalti é competência. E nessa parte, vai bem. Não é competência, é saber bater a qualidade. Exatamente, competência. E eu tenho a impressão, Paulo e Dantas, que o Passo Fundo vai reverter essa situação. Por quê? Tem qualidade e tem determinação por parte do seu Marcelo Caranhato, não é? Errou em algumas modificações, algumas alterações, mas errar é humano e faz parte do jogo e, por conseguinte, ele vai dar a volta por cima. Porque eu estou cansadíssimo de não deu dessa vez, fica para a próxima. Mas o futebol de Passo Fundo carece de estrutura. O futebol de Passo Fundo precisa de muita coisa para mudar. Não é de classificar para uma final, pegar aqui o ano Como, que por vem, exemplo? O América mudar? do Rio, pegar o Curitiba e daí que resolve. O que precisa mudar? Precisa estruturar. Jorge, eu sou defensor. Por exemplo, o caso do Passo Fundo. Primeira coisa que tem que fazer é vender o estádio. Vender o sucatão. Vender lá por 12 milhões, 10, 12 milhões, que é o que vale, paga as contas, paga as dívidas, que tem bastante, faz um pequenininho de 2.000, 2.500 lugares e começa de novo. Mas tu não acha que 2.500, 3.000 lugares é pouco para a dimensão da cidade de Passo Fundo? Mas o que adianta tu ter um estádio para 10, 12 mil se tu fritar um pastel de noite e apaga a luz? Tá, mas você já passou, Paulo. Acho que tem que esquecer essas coisas. Outra coisa, tem que pensar pra frente. Não, é uma questão estrutural. Mas tu tá falando coisa que já aconteceu. Parei um pouquinho. O Passo Fundo nem conselho deliberativo tem. O Passo Fundo nunca foi bem estruturado, que nem agora sob o comando do atual. Não, o Passo Fundo nem conselho deliberativo tem. O Passo Fundo não tem conselho, não tem fiscalização, não tem nada. O conselho é o que fiscaliza. Não, mas tem que ter um conselho. Não, isso aí morreu. Todo clube tem que ter morreu. O Gaúcho tem 10 conselheiros, mas tem. Mas o Gaúcho nem notícia dá.
Mas o Guto cansou. Tem notícia, O Guto cansou. Já tentamos conversar com o pessoal, ninguém deu informação. Mas tu não consegue O que eu patrocínio. quero dizer é o seguinte, o futuro do futebol é SAF. O presidente tem que estruturar bem o Passo Fundo, bem organizadinho, vender e passar adiante, porque senão nós vamos ficar patinando. Então, quem não for SAF não vai sobreviver. Eu não conheço o presidente do Passo Fundo, tenho o maior respeito. Eu não cara conheço. Sensacional. Não, mas não é. De sensacional tá cheio. Não, mas ele tá bancando. Isso que eu quero dizer. Então ele tem que chegar aqui num programa e dizer, botei tanto. Quanto tu botou? Botei 2 milhões, 3 milhões. Tem que mostrar as contas, clarear tudo, como é que é a situação do clube com ele. Quanto ele botou do bolso, quanto o clube está devendo para ele, porque o clube está devendo para ele. Você está pagando sozinho, o Guto paga sozinho no Gaúcho. Todo mundo vai para a foto, quem paga é o Guto. E lá não passou da mesma coisa, é ele que paga. Então tem que trazer ele aqui, ele tem que abrir o jogo, sempre transparente. Mas ele já falou aqui. Quantos milhões ele já botou? Então, assim, 1 milhão, 2 milhões? Cara, isso é transparência. Mostrar os números para a cidade. Por isso que eu estou falando do SAF. O SAF, além de tu buscar dinheiro no mercado imobiliário, tu tem que prestar conta para a Comissão de Valores Imobiliários, que é vinculada ao Banco Central. O SAF não vai vir no Passo Fundo, no Gaúcho. É a mesma coisa que eu querer tomar um cafezinho com a Xuxa, não vai acontecer nunca. Então, dá um tempo ao tempo. Se o Passo Fundo, por exemplo, se o presidente do Passo Fundo botou 2 milhões, provavelmente já tenha botado, porque ele está bancando sozinho folha, salário, tudo, jogador, treinador, assessor de empresa, ele paga sozinho, porque não tem arrecadação. Se ele botou 2 milhões, 1,5 milhão, que eu acredito que ele botou, acho que botou, provavelmente ele botou isso. Nós queremos saber, por exemplo, como é que o Passo Fundo vai pagar ele. Entendeu? Se ele chegar e dizer, olha, botei 3 milhões no Passo Fundo, ok, tudo certo, botei 3 milhões, está aqui os recibos, ótimo. Como é que ele vai receber? Aí que está o grande problema. O que vai acontecer daí? Caramba, está escrito nas estrelas, eu já estou falando disso há 1000 vezes, eu falo para o bem, eu não estou criticando ninguém. Vai ser leiloado o Vermelhão da Serra como foi o Gaúcho. Como é que ele vai receber? Ele vai ter que leiloar o estádio para receber. E é o que vai acontecer com o Passo Fundo. Paulo, você já está chegando ao extremo, né? Não é extremo, é real. Mas já aconteceu. Olha a obra do estádio que pegou num canto da arquibancada. Esteticamente acabou com a arquibancada. Botei 3 milhões. Ele vai apresentar, botei 3 milhões. E aí? Como é que fica? Quem vai pagar? É um problema, é um assunto muito sério. Não, hoje a situação do Passo Fundo é grave. Por isso, Paulo e Dantas, que o Passo Fundo está peleando para chegar na Copa do Brasil. Que você disse que não resolve nada. Não resolve, mas acalma. Alivia as contas. Pega o Vasco. Alivia as contas. Pega o Vasco. Exatamente. Ganha 500 mil. Tá, ok. Casa cheia. Tá, 500 mil. 1 milhão. Tá, e daí? E daí? Vai resolver o problema? Alivia, né? Alivia. É uma injeçãozinha para acalmar a dor. Sim. E a doença? A doença continua. Então. É evidente que a doença continua. Mas eu tenho a impressão que o Passo Fundo está no caminho certo. Claro que o presidente do Passo Fundo fazia isso, para mim ele é um herói. Fazer tudo isso aí. Mas nós temos que ver as contas, ele tem que por isso que a gente propaga o futebol empresa. Por isso que a gente propaga o futebol empresa. Veja que de quantos anos tem o Passo Fundo? É de 96, não é? Isso. 86, né? 1986. O Passo Fundo vem sempre tendo alguém para colocar o dinheiro. Mas essa modalidade não funciona mais. SAF é fria, vou te provar que é fria. SAF é onda. É só onda. Eu não acredito em SAF. Veja, eu vou te dar uma coisa. O Ronaldo, teoricamente, comprou o Cruzeiro. Botou quanto? O cara não botou. Tu acha que ele vai botar? A folha do Cruzeiro é 1 milhão e pouco. Ele fez um timezinho baratinho, simplesinho, e que foi pago com um patrocinador do supermercado BH, que já botou mais de 100 milhões no atleta do Cruzeiro, o Paulinho, dono do supermercado BH, renda, patrocínio. Ronaldo não botou. Ronaldo não vai botar 400 milhões no bolso dele no Cruzeiro, nunca, ele não é bobo. Não vem com o saldo de SAF. E o Cruzeiro subiu, ele não bota mais nada, porque o Cruzeiro vai pegar 100 milhões da Globo ano que vem. Segundo, o Vasco. Quanto que a 777 botou? Não botou nada. O Vasco subiu milagrosamente. Olha o time do Vasco, o Jorginho, o treinador. A 77 só fez de conta que foi e não foi. O Teslor no Botafogo botou quanto? Olha o time do Botafogo. O Cuesta emprestado e mais nada. Botou? Não botou. Eles não vão botar. Cara, SAF não é a salvação do futebol. A salvação do futebol
é uma Leila da Crefisa, é um Palmeiras com o estádio cheio, com mais de 150 mil sócios, ganhando títulos, e hoje se paga, é poderoso. E a Leila botou 150 milhões no Palmeiras no ano passado, e o Palmeiras já ganhou mais de 700 milhões de reais esse ano em patrocínio, título. E não precisou SAF. SAF é fria. A SAF no Vasco não botou nada, não vai botar dinheiro, eles não são bobo. O Ronaldo não vai botar dinheiro no Cruzeiro, não vai botar o capital dele, não vai. E o Teslor, esse do Botafogo, tem mais 30 clubes perdido no mundo aí. Ó, vou te dar um exemplo. O City, que o Bahia diz que está negociando. O City tem uns 50 times no mundo. Tem um aqui em Montevidéu. Se chama Montevidéu City. Montevidéu City, penúltimo lugar do Campeonato Uruguaio, Série B. Faz 10 anos que o City está lá, os árabes, e o City não consegue ir para a primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Eles não botam dinheiro, SAF não é salvação. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Monsun, não é? É, quem? Monsun. O que é isso? É um time de futebol. SAF. Não é verdade. Não acredito em SAF. Acredito em grande administração, que nem o Palmeiras. O Flamengo que arrecada uma fortuna. Olha, o Atlético vai falir. Mas esse comparativo não pode ser feito com o nosso meio. Olha o Atlético. Paulo, você foi. Paulo, não seja radical. O comparativo não pode ser feito no nosso meio. SAF é fria. Tu nem sabe como é que funciona a SAF. Tu leu além? Não. O que botaram até agora no futebol, a SAF? Eu acho que é empresa. Aí concordo contigo. Entrou, postou. Zé Lampião, o atacante do Cruzeiro, o Cruzeiro subiu. Mas por que o Cruzeiro subiu? Olha os times da Série B esse ano, um escândalo. Olha o time do Grêmio, coisa mais horrorosa. Isso é verdade. Então, estava fácil para subir esse ano, concorda? Olha o time do Cruzeiro. Foi o mais fácil de todos os tempos. Todo mundo ganhando 20, 30 mil por mês. Bom, eu estou satisfeito porque a Chapecoense vai permanecer na Série B. Vai permanecer na Série B. Eu sequei. Não caiu. Eu sequei. Não caiu. Eu queria que caísse. Eu não gostaria de caísse porque é vizinho nosso, tem abnegados que lá estão e tem gaúchos também comandando o futebol de Santa Catarina. Eu sequei para cair e não caiu, mas vai cair na próxima. Muito bem. E daí, Dantas, o que você acha? Estou só aguardando o intervalo aí, porque não dá para complementar o que ia falar. Bom, falando em intervalo, o Atlântico de Erechim, não foi bem jogando lá na Fazendinha, em São Paulo. Começou bem o primeiro tempo e tal, jogou de igual para igual, abriu o marcador, cedeu o empate e depois degringolou na fase complementar. Agora o Atlântico, na Liga Nacional, precisa vencer no domingo que vem em Erechim, com casa cheia, logicamente, não é? Mas não muito cheia, porque o ambiente não cabe lá muita gente também. A exemplo do que ocorreu lá em São Paulo, com 8 mil torcedores chamando Corinthians, e incentivando a turma para chegar a uma goleada de 8-2. 6-2. 6-2. 6-2. Olha que... O problema é que o Ipiranga perdeu para ele mesmo. Os gols, com 3 gols contra, erro de posicionamento defensivo. 8-2 da licença, eu me equivoquei, porque foi na despedida do Ramírez e do Ronaldinho Gaúcho do futebol profissional. Tem nada a ver uma coisa com outra. Eles reuniram... Tem que ver o resultado, meu filho. Eu estou falando de Atlântico e Erechim. Tem condições de reverter. Tem que ver o resultado. Eu me equivoquei porque o resultado lá foi elástico. Mas lá não tem nada a ver com o que nós estamos falando com futsal. Tá bom, Ronaldinho Gaúcho. Quer justificar isso? É só dizer que se equivocou, então. Rapaz, deixa eu terminar. Uma festa maravilhosa em Joinville, não é? Uma festa maravilhosa com a despedida de 2 talentos do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho e Ramírez. Ramírez, que deu grandes alegrias ao futebol brasileiro, juntamente com o Ronaldinho, pela seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho do Grêmio, que tu disse? É do Grêmio? Não tem nada a ver. Esse Ramírez é o Ramírez. Não, o Ronaldinho Gaúcho é o outro é Ramiro. Não, o Ronaldinho Gaúcho é o do Grêmio. Ronaldinho Gaúcho tem outro? Você é engraçadinho também, né? O Ronaldinho Gaúcho é esse que está nos 100 anos de sigilo? E daí? que teve dificuldade para ir do Paraguai? Esse aí. Mas e daí? Então, não, só queria saber se é o mesmo. Você é contra? O quê? Você é contra?
Atividade de cada um? Vamos. Eu também quero entrar no sigilo de 100 anos. Meus segredos. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha, conversando com o nosso entrevistado de hoje, o radialista, o jornalista Paulo Bigóis. Até daqui a pouco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também na Coprel TV, em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Conosco, dividindo a bancada, o Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, e o repórter, hoje, curtindo já a sua aposentadoria, Paulo Bigóis. Teve uma carreira brilhante nas rádios Passo Fundo, Uirapuru e, por último, na Planalto, não é? E agora estava com uma saudade enorme de um microfone à sua frente, né? Deu pra ver. O único que me convida é o Jorge. O único que se lembrou de me convidar foi o Jorge. Em conexão com o Dantas, que está ali com o seu celular, não é? Dantas. E vai falar um pouco sobre o Atlântico de Erechim, que perdeu de goleada para o Corinthians e que precisa reverter jogando em casa. Não, o que eu queria complementar sobre o jogo do Ipiranga, do Atlântico de Erechim, vem Ipiranga na cabeça agora. Mas faz o Atlântico perdeu para ele mesmo. Tomou 3 gols, fez 3 gols contra por erro de posicionamento defensivo. Claro que em Erechim, domingo que vem, vai ser diferente. E quando foi o goleiro Linha, daí degringolou. Mas daí já estava definido o jogo, né? Estava definido o jogo, mas... Já estava morta a cobra. Aí caracterizou a goleada. Isso, mas uma goleada dessas, em termos de final, não quer dizer nada. Porque pode reverter com mais facilidade. Como assim, eu acho difícil o Passo Fundo fazer 3-0 no São Luís. Mas não é impossível, porque o futebol é jogado e lambaria pescada. Então, 2-0 vai para os pênaltis, depende muito de quem? Do torcedor. E o Passo Fundo tem desfalques devido ao 3º cartão amarelo na sua equipe, comandado pelo Marcelo. Nós estamos sendo assistidos no programa de hoje pelo nosso amigo Paulo Souza, que trabalha com transporte escolar, não é? E que tem um vínculo direto com o seu Wilson Bender lá em Tapejara e que tem a Karen e a Keren, que são jogadoras do Botafogo do Rio, campeão carioca, categoria feminina. Elas estão na tela aí e nós vamos mostrar também o lance que caracterizou o gol da Keren e que deu o título para o Botafogo. São lances que você acompanha aí. Esse jogo foi realizado lá na Gávea, hein? Sandra limpa bem a jogada, bota na frente para Laura.
Ela tenta esticada com a Emily, dominou a Emily, chegou a Vitorinha, boa bola na frente, é pra Kellen, de perna direita, o chute, gol! Golaço, golaço! Botafogo vai descendo mais uma vez lá pela direita, descendo bem. Pode pintar o cruzamento, bola na área, tem a chance a equipe do Botafogo! Olha o Bota, roubada de bola, o chute vem de fora, golaço! Golaço! Gol! Do Botafogo! Kellen, camisa número 11, um chutaço, um petardo, uma bomba no ângulo, batendo na trave, entrando. O Botafogo tá em vantagem de novo. Kellen, a artilheira do time, camisa 11. Aí tem que segurar esse ataque do Botafogo que abriu essa jogada aqui para Camila. A Camila com cava. Então a gente tinha falado aqui sobre um possível erro, na verdade. Também aproveitar e dedicar esse gol pro meu pai, porque ele me falou esses dias no telefone, falou assim, faz tempo que eu não vejo você fazer um gol de fora da área, tenta, arrisca, que você tem um chute muito bom, e então eu quero dedicar esse gol para ele e falar que eu amo muito ele. Maravilha, realmente, o pessoal de Tapejara revelando craques para o nosso futebol feminino. Paulo Bigóis, a dupla Grenal, o Grêmio subiu, vai complicar as coisas no ano que vem para o futebol brasileiro, porque pretende formar uma grande equipe, diga-se de passagem. O Internacional busca a renovação de alguns contratos, busca a manutenção de alguns jogadores. O que te parece no global, Grêmio e Internacional, cada qual na sua série? O Grêmio na Série B e o Internacional no grupo principal do futebol brasileiro. Eu só quero fazer um deixa de 5 segundos. Quero parabenizar a cidade de Erechim, Dantas, que tem futsal em alta e tem o Ipiranga na Série D. É uma coisa extraordinária. É uma cidade rica, porque tem que ser rica para ter o Atlântico disputando grandes competições e o Ipiranga na Série D. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Tem que ter administração. Sem dúvida alguma. Parabéns, Erechim. Os Botas Amarelas, eu gosto muito do Colosso da Lagoa. Então, Erechim é um exemplo para o futebol do interior, né? 2 times, salão e campo, um na D e o outro disputa grandes competições de futsal. É uma coisa realmente espetacular. Então o Erechim merece nossos aplausos. O futebol gaúcho, eu diria, eu vou falar do Grêmio rapidamente. O Grêmio virou um time como o Vasco, como um Avaí, como um Bahia, como um Sport. Eu vou dizer o porquê, porque o Grêmio, ele se desmantelou, né, como uma instituição. Ele ficou naquela de sobe e desce, sobe e desce. Então a terceira queda para o Grêmio é ruim para a história do clube. Ele ficou do nível de um Vasco. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então o Grêmio não é mais o clube que já foi. Essas 3 quedas do Grêmio para a Série B deixam o Grêmio numa situação de um clube normal. Um Vasco, um Botafogo, um Sport, um Avaí que sobe e desce. Um Bahia. O quê? O quê? Um Bahia. Um Bahia. O que a Bahia um tem? Sport. O Grêmio virou um clube banal agora. 3 quedas. 3. O Inter foi disputar o Campeonato Brasileiro porque o Inter... claro que o Inter merecia dentro de campo, mas o Internacional tinha que ter ficado na Série A porque o Internacional foi, de uma forma brutal, desumana, num país que tem muita dificuldade de cumprir a justiça e a lei. O jogador do Vitória, Victor Ramos, estava
totalmente mal escrito, ilegal. Só que o Fernando Carvalho deu uma declaração infeliz. Na semana que caiu a Chapecoense, ele disse: eu lamento, mas nós também temos a nossa tragédia aqui no Brasil. O que ele quis dizer que o Inter estava sendo rebaixado. E aí usaram isso de forma brutal e afundaram o Internacional para a Série B. Porque o STJD, de forma brutal, não cumpriu a lei, não cumpriu a justiça, não julgou o caso. E o relator do STJD era um delegado de polícia, e pior ainda. Você está se referindo à queda do Internacional 2016. Em 2016. Aí a Globo fez aquele escândalo, os e-mails eram falsos. Não é verdade. Os e-mails foi provado que eram verdadeiros. Resultado final, a Justiça de São Paulo, no final daquele ano, deu a sentença definitiva. A Justiça Civil de São Paulo deu a decisão. E-mails verdadeiros e o jogador estava ilegal. O Internacional tinha razão, mas o Inter não podia ir para a Justiça Comum porque ele poderia ser rebaixado para a Série C, porque a CBF não deixa ir para a Justiça Comum. O Inter, depois a Justiça de São Paulo, a juíza Regina, doutora Regina, não me lembro sobre o nome dela, deu lá. Não, o jogador realmente estava ilegal e os e-mails do Internacional eram verdadeiros. Mas aí já tinha a vaca caído, Bobreja. Então o Internacional foi surrupiado a sua vaga da Série A e aí caiu porque não foi cumprido o regulamento, não foi cumprido a lei na época. O Internacional foi prejudicado. Caso contrário, não teria disputado essa desgraça que é essa tragédia esportiva. E o Internacional foi obrigado a disputar o Campeonato Brasileiro Alternativa, porque a verdadeiro nome eu não vou falar nunca. Muito bem. O Grêmio está escolhendo os seus novos dirigentes. Começa agora por 60% do conselho, não sei se estou certo, 60% ou 40% ou 50%, o Dantas que me corrija aí, não é? Mas até o final desta semana divulga quem vai comandar o Grêmio em 2023. Qual é a tua impressão? A impressão é horrível para o Grêmio para o ano que vem. Eu vou dizer por quê. Porque o Grêmio vai ter que fazer um time todo novo. Vai ter que começar do zero o ano que vem. Isso é horrível para tu montar um esquema tático, montar uma estrutura tática. Tem que ter uma sequência para manter o time. O Grêmio, quando foi campeão, o time vinha jogando 2, 3 anos com o Renato. Foi campeão. Agora tem que fazer um time novo. Porque esse time que o Grêmio jogou, a Série B, tem que mandar todo mundo embora. Então, até goleiro tem que contratar. Então o Grêmio vai ter que fazer um time novo, vai sair de uma folha de 3, 4 milhões hoje, vai ter que ir uma folha de 15 milhões para fazer um time igual. O Renato está pedindo a volta do Douglas Costa, hein? Sério? Eu não vi a lista. Um dos jogadores que eu vi ele comentar que ele quer o Reinaldo, lateral esquerdo de São Paulo. Reinaldo, lateral esquerdo, e o menino aquele que jogou pelo Internacional, o Rodinei, pela lateral direita. Não sei se o Rodinei... Fica com a zaga que fez sucesso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não é? E, consequentemente... O Rodinei ganha 600 mil no Flamengo, né, Jorge? O Rodinei não vai vir para o programa por 600, né? Não sei, é uma pergunta que fica no ar, né? Vai pedir mais. Mas é o time que o Renato quer. Né? Mas eu acho que o Renato não vai ser o treinador do Grêmio para o ano que vem. Eu acho que o presidente do Grêmio que foi eleito, não importa quem, não deveria ficar com o Renato. Porque o Renato vai inflacionar o Grêmio. O Renato vai querer fazer um time, uma fortuna. E ele já disse que um time de 200 milhões iria ser campeão. Não foi, né? O Grêmio vai passar dificuldades gravíssimas no ano que vem. O Internacional já é diferente, né? O Internacional tem um time montado para o ano que vem, né, Jorge? A verdade é que o Grêmio vai jogar só para pagar as contas e se manter na Série A o ano que vem. Isso aí. Para depois, no próximo ano, montar da base, embalar e buscar um título. E caso contrário, hoje não tem condições. Não, concordo contigo, você manter. E outra coisa, o Renato não tem mais como ficar no Grêmio. Ele foi herói. Ele já tem sua estátua. Tchau pra ti. Ali tem que trazer alguém que conheça vestiário para comandar. Porque quem derrubou o Filipão no Grêmio foram os jogadores. O grupo dos jogadores. Eles fecharam a porta, chavearam a porta, jogaram a chave fora, ninguém entrava, ninguém saía. E só jogava quando eles queriam. E essa dupla não aí... foi o Renato que subiu o Grêmio. O Grêmio ia subir pela ruindade dos outros. Essa dupla, Jeromel e Kahneman, tu acha que deve ser mantida? Eu acho que deu.
Eu acho que ainda dá pra aproveitar. Eu acho que deu. São jogadores Tu experientes. acha que deu, ele acha que não. Não, eu acho que já. O Kahneman parece que teria recebido uma proposta agora do River Plate da Argentina. E o Kahneman tá na pré-lista estava com na 50 pré-lista da anos, seleção. deu. Da seleção argentina. Mas ao mesmo tempo, revelar novos talentos. Onde é que tem novos jogadores? Não, mas o Internacional tem um jogador. Não. Inter, nós estamos falando do Grêmio. Tá, mas um exemplo. Vocês misturam os assuntos que Não, mas a faixa etária. Tu tem que fazer a comparação. Mas eu tô falando do Grêmio. O Internacional tem o melhor zagueiro do Brasil hoje. E o segundo melhor zagueiro do Brasil é um veterano. O melhor zagueiro do Brasil tem 22 anos, o Internacional tem que fazer qualquer negócio para ficar com ele. Esquece de contratar. Chama-se Vitão. 22 anos. E o velho que joga do lado dele é o melhor zagueiro de todos, o mercado. Nos últimos 6 jogos com o Moledo, o Internacional tomou 8 gols. O mercado voltou e o Inter não tomou gol. Agora, o Kahneman está com 35, o Jeromel está com 35. Deu. Jogadores que custam caro. Agora, o Inter tem que investir no Vitão. 22 anos, Dantas. É aquilo que eu digo. A renovação tem que acontecer e não pagar altos salários como estavam inflacionando o mercado. Eu acho que joga para se manter. Eu concordo contigo e pagar as contas. Formar para 2024. Exatamente. Concordo contigo, é isso aí. Seleção brasileira recentemente convocada pelo Tite. Daniel Alves, lateral direito, 38 anos, vai para a Copa do Mundo do Catar, que começa já na semana que vem, meu caro telespectador. Não passa das oitavas de final. Otimista? Não, o Brasil não vai ser campeão, Jorge. Tem que você se parar com essa utopia. Não vai ser campeão, não tem time para ser campeão. O Tite é perdedor na seleção brasileira, não vai ser campeão. Quando você deixa, por exemplo, o Rodinei não é nenhuma maravilha, é verdade, concordo. Mas o Rodinei fez um grande campeonato brasileiro. Exatamente. E aí tu leva o Daniel Alves. Pedro, foi? Foi. Daniel Alves é a grande discussão. Pedro foi. E Pedro convocado. Entre os 50 ou entre os 23? Não, entre os 26. Entre os 26. 26. Ele vai para lá? É porque ele ficou com medo de não levar, né? O que te parece a ausência do Gabigol nesta primeira convocação? Não, eu acho que não vai. Não. Eu preferia levar o Bruno Henrique, mas está machucado. Exato. E aí, Não, o Gabigol não é alguma surpresa para você nessa convocação da seleção brasileira? Não é que seja surpresa, seu Jorge. Quem trabalha lá nos bastidores sabe que em tudo que é seleção, em tudo que é time, tem bruxaria. Claro que tem. E o Daniel Alves é o bruxo do professor. Por isso que ele não vai passar das oitavas. Tá, então, e a seleção brasileira não fez um jogo amistoso com uma equipe de ponta da Europa. É uma equipe que tem bons talentos, mas está tendo sorte. Por exemplo, o meio-campo da França parece que já perdeu 2 jogadores por lesão que não vão para a Copa. Di Maria parece que está fora também. Se for, também é boca. Di Maria do Uruguai. Tá, do Uruguai, exato. E mais um da Argentina. Então, nessa parte o Brasil vai levando sorte. Alguns jogadores da Europa, porque como estão no auge da temporada na Europa, tem muitos jogadores se machucando e muitos jogadores de seleção. Mas o Brasil nos seus últimos, depois da Copa do Mundo para cá, o Brasil enfrentou o quê? O Venezuela. Mas é isso que eu falei. Não encontrou nenhuma equipe de... Pegou Bélgica, pegou Alemanha, pegou Inglaterra, pegou Holanda, pegou Espanha. Exatamente. Cara. E Daniel Alves encostado no Barcelona B, a pedido já da FIFA, para tentar treinar e se recuperar, porque ele sabia que ia ser... A Alemanha vai vir com um baita time porque vai ser a base do Bayern Munique. Qual é o Bayern Munique, o poder que tem de fogo? Exato. Então... Cristiano Ronaldo faz a sua despedida, né? Já devia ter parado faz tempo. Mas tá metendo gol ainda e tá salvando a pátria, né? CR7, portanto, volta para a Copa do Mundo pelo seu selecionado do seu país. Pedro tem que ser titular do Brasil na Copa do Mundo, mas ele tem como diz, os bruxinhos lá, o Richarlison, Gabriel Jesus, não sei se foi convocado. Gabriel Jesus também tá. Pedro teria que ser o titular, né? Mas o Brasil não... Fred no meio de campo, não. Fred, o que te parece? Não. É jogador de grupo, não é? Sou mais aquele do Flamengo, meio campo, que não foi convocado. Que joga junto com a Arrascaeta ali no meio. Tá jogando muito. O Everton. Everton Ferreira, não é? Everton Ribeiro foi convocado. Foi, né? Claro. Não, eu tava em dúvida aqui. Vai pra Copa? Claro. Acho que não. Vai pra Copa, sim, senhor. Eu acho que vai. Bom, mas esse não podia ficar fora. O time do Brasil é muito fraco. Eu vou apostar de novo. Eu vou apostar de novo na França com o Mabipé. Vou apostar na Bélgica, vem muito forte.
Vou apostar na A Alemanha. França vem sem 2 grandes jogadores no meio. Mas é um baita time. A Argentina vai vir forte dessa vez. A Argentina melhorou muito com o Messi. E o Brasil, o Neymar é perdedor. O Brasil não vai ser campeão com o Neymar. E o time do Brasil, o Brasil tem muitos problemas do meio para trás. O Brasil não tem criação no meio de campo. O Brasil depende do Neymar. O Neymar quando quer, né? E o Brasil não pode jogar a responsabilidade só em cima do Neymar. Se o Neymar não jogar, se machucar, acabou a seleção brasileira. Que ainda o único para ver a pobreza é ele. Para ver a pobreza do futebol brasileiro em termos de talento de uns tempos para cá. Igual a Neymar, nós tinha 15 sem ser convocado. Melhor que o Neymar, nós tinha 20. É verdade. Thiago, aquele zagueiro. Entrava um, saía outro. O Thiago Silva. Ah, não, por favor. Então, não tem realmente, mas tudo bem. Casemiro é titularíssimo, não é? Volante titularíssimo. Reserva do Arsenal. Reserva no Arsenal. Nem no banco tem ficado lá porque o treinador não quer ele lá. E o treinador do Arsenal disse que o custo da contratação foi gigantesco, não valeu a pena. Não está legal lá na Inglaterra o Casemiro. Pois é. Voltando ao futebol da casa, o futebol nosso aqui do Rio Grande do Sul. O Internacional precisa realmente contratar o Vitão, precisa acertar com o Vitão para ter Vitão em mercado na Libertadores da América, o que é muito importante, né? Só que na Libertadores da América ele precisa de mais zagueiros de qualidade. O Moledo faz o seu papel, mas já está com 34, 35 anos, automaticamente já quase pendurando a chuteira. É como o narrador de futebol, o repórter esportivo também, eu já passei. Que passou de determinado tempo, tem que pendurar a chuteira. Eu já pendurei. Bom, eu pendurei o tênis. O Vitão deve permanecer no Internacional, vai até junho do ano que vem, não é? E por conseguinte deve permanecer como um guarda protetor de goleiros. Esse goleiro Kehler me surpreende. Esteve fazendo um estágio na Chapecoense na temporada passada e desde que assumiu a titularidade do Internacional, não tem lugar para mais ninguém, hein? O Internacional vai ser campeão. O Internacional tem que se pensar em ganhar uma taça depois de 2016, que não ganha nada, do Gauchão. Vai brigar pro Grêmio. O Grêmio já está aí 3, 4 anos ganhando. É a única taça possível do Internacional, porque o ano que vem, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro já estão definidos. É Palmeiras e Flamengo, não tem para ninguém. Então não tem como tu ganhar do Flamengo, não tem como tu ganhar do Palmeiras. Bigode, está definido. Tu tá em fim de carreira mesmo, na menos hora que tu vai te aposentar. Então tu me aponte quem vai bater o Palmeiras e o Flamengo ano que vem. Tu acha que o Inter tá com um time bem montado, se rechear um pouquinho mais, é um que chega junto. Quer rechear? Tá, acrescentar 2 ou 3 valores. Tá querendo trazer um volante do Havaí, daí? Não interessa, tem que botar pra jogar. Mas antes de ficar falando isso aí... Só precisa de um centroavante, o alemão é voluntarioso, mas tu tá mais papai de santo que pra comentar, tu tá vindo de carreira. Parabéns, sucesso pra tua aposentadoria, tu chegou na hora certa. Tu tá saindo na hora certa. Vamos falar do Passo Fundo. Torcedor, você é o responsável, será o responsável da classificação do Passo Fundo contra o São Luís, a boa equipe do São Luís. Não é impossível classificar, fazer 2-0 e ir para os pênaltis. 3-0 eu acho mais complicado, porque a equipe do São Luís está bem montadinha, bem organizada, sai na hora certa e o Passo Fundo tem desfalques. E corrigir aquele problema da famosa bola aérea no segundo pau, nas costas da zaga. Contra o Inter Santa Maria, o Passo Fundo venceu de 3-1, mas levou 2 gols que foram anulados nos mesmos problemas. Foi corrigido, só que agora quem enfrentou uma equipe de qualidade como o São Luís sentiu esse problema. Então, o torcedor, você é o responsável, será o responsável de classificar o Passo Fundo nesse próximo sábado, seu Jorge. Sempre aquela mesma história, Paulo Bigode, que você já acompanha há anos e anos. Se o torcedor não for ao estádio, não tem resultado. Não tem resultado positivo. Então acho que não influi um estádio lotado, o juiz dá uma falta errada e a pressão da torcida ele muda. Eu estou fazendo essa pergunta para o Paulo Bigode. Se ele quer um estádio lotado, eu vou dar uma sugestão. Se ele quer passar, se ele quer ser campeão da Copinha e quer ir para a Copa do Brasil, ele faz uma coisa bem simples. Ele faz o ingresso sábado a R$1, daí ele bota 10 mil pessoas.
para ver se 10 mil pessoas vai ajudar o Passo Fundo. Faz R$1. Porque saldo não é... Já tem uma promoção no ingresso. Mas a promoção de quanto? Em torno de R$10 e 5 a meia. Bota R$1, todo mundo vai pro... O Internacional fez uma vez R$1, ganhou do Veranópolis 7-1 e foi campeão gaúcho. O Inter fez isso. Bota R$1 o ingresso, leva 10 mil pessoas se quer ganhar o jogo, sabe? Eu botaria R$1. A ideia é boa, mas as contas não se pagam com R$1, meu pau. Com 5 também não paga. Muito obrigado por sua participação no programa. Tá certo. Flamengo e Palmeiras campeão do ano que vem. O Inter briga por título do Gauchão com o Grêmio. Escreva e me cobra o ano que vem. Tá bom. Sucesso pra ti, parabéns pela tua aposentadoria. E que Deus te dê saúde para te curtir agora Garopaba e Companhia Limitada. Vai aparecer lá? É certo, né? Não, tá bom. Tá bom. Boas férias, um bom descanso, não é, Paulo Bigode? Porque você realmente merece. Gostou de ter retornado à Latinha aí? Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, vamos descansar assim, desde os 15, 16 anos trabalhando, acho que é a hora que tu tem que descansar, né? E dar um tempo à cabeça. Esse ano eu quero dar um tempo à cabeça. Tudo bem. Nós voltaremos a conversar em outra ocasião. A gente brinca bastante. O pessoal que está ouvindo sabe que é brincadeira, tá bom? Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos Dantas. Fernando, que está lá na Contra-Regra. E você, que não participa, participe do Novembro Azul, hein? Isso é muito importante. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413.